Senhoras e senhores, composta a mesa, a palavra está com seu presidente para a condução dos trabalhos. Vamos então dar seguimento aos trabalhos. Devido ao adiantado da hora, passarei imediatamente a palavra então para o nosso expositor, doutora Thaís Ribeiro Costa, do Ministério Público Federal, que falará sobre o regime diferenciado de contratação. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Escola da Magistratura Federal pelo convite. Eu vou apresentar de pé por causa dos slides e vamos caminhar para lá, então. Licença. Pois não. A primeira questão, a gente pode dizer, a Lei Geral da Copa. A Lei Geral da Copa, ela traz vários retrocessos, por exemplo, no Estatuto do Torcedor, são dispositivos do Estatuto do Torcedor que já estavam sedimentados, por exemplo, até a própria responsabilidade solidária do organizador do evento, com segurança, por exemplo, esse dispositivo foi revogado. A gente traz um retrocesso de responsabilidade civil, dito inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República por meio da ADI 4976, na qual a União é responsável civilmente por danos de incidentes de segurança perante a FIFA, independente de qualquer tipo de contribuição, de qualquer tipo de nexo de causalidade com alguma conduta de gestor público ou de agente público. Essa impugnação está no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Outra coisa que a gente tem aí, que foi impugnada no STF, foi a Lei Geral de Impostos. A FIFA ela tem isenção geral e ampla para qualquer tipo de tributo no território nacional. Essa isenção foi positivada no ordenamento pátrio pela Lei 12.350, que é objeto da ADI 5030, sobre a relatoria do ministro Toffoli. Outra questão que a gente traz de legado normativo, entre aspas, é a questão da acessibilidade. Nós tínhamos uma regulamentação de acessibilidade no Brasil bastante avançada, que especificava uma reserva de assentos de 5% em eventos esportivos, teatros, etc. E, na Copa do Mundo, nós tivemos um retrocesso disso para atender os interesses da organizadora, que caiu para 1%. Outra coisa que também nos preocupa muito é a questão da saúde financeira de estados e municípios. Nós tínhamos uma regulamentação específica sobre limites de endividamento e para as obras de mobilidade urbana que estavam inseridas na matriz de responsabilidade da Copa do Mundo. Essa flexibilização de limite de endividamento ela veio por meio de resoluções de medida provisória, que depois foi estendida às obras que não ficarão mais prontas para a Copa do Mundo, que saíram da matriz, mas entraram no PAC. É uma questão preocupante, porque envolve a saúde financeira da federação. Entrando no regime diferenciado de contratações, a gente vou fazer um pequeno histórico inicial. Problema. Eu consigo acessar por e-mail aqui. Se tiver PowerPoint. Então não tem problema não. Com relação ao histórico do RDC. O RDC, a primeira vez que ele veio a ser discutido no âmbito federal foi pela medida provisória 489 de 2010. O RDC seria aplicável apenas a Infraero. O que aconteceu? Quando nós estávamos trabalhando em 2009 no grupo de trabalho da Copa do Mundo, nós começamos a exigir dos gestores a confecção de projetos básicos que atendiam fielmente à lei de licitações. Nós não estamos aqui também fazendo uma defesa da Lei 8666 de forma integral, porque sabemos que a lei de licitações ela tem que ser modernizada, sim. Mas dentro desse contexto de atuação do Ministério Público Federal, nós começamos a exigir à Infraero e também aos estados e municípios que se envolviam com a Copa a realização de projetos básicos bem delineados. E a nossa atuação começou, por exemplo, em cima dos estádios de futebol, em que o Ministério Público Federal recomendava ao BNDES a não liberação ou a não assinatura do financiamento, porque a licitação do Estado X
ela não foi pautada com base no projeto básico bem feito e que seria necessário a correção disso. Nós tivemos êxito em vários casos, por exemplo, no Amazonas, tivemos êxito também no Rio de Janeiro, que houve uma melhoria, sim, do projeto executivo do Maracanã. Nós tivemos êxito também no Mato Grosso. Nos casos de PPPs, nós fizemos a alteração dos contratos quando já assinados. Os contratos já estavam licitados e assinados. Nós fizemos alterações para corrigir a divisão dos riscos entre parceiro público e parceiro privado, que estava de forma erroneamente equacionada nos contratos de PPP. Com essa briga, com essa expedição de recomendações, a Infraero, eu lembro um momento que a gente fazia várias reuniões com a Infraero. Como está o cronograma? Ah, tá ótimo. Ah, é para julho. Ah, tá. Nova reunião, 3 meses depois, que o GT sempre se reunia. Cronograma. Ah, não, vai dar tempo, mas já tinha mudado o espaço. Ah, cronograma. Ah, vai dar tempo. Já tinha mudado o espaço. Quando nós percebemos o risco de contratações emergenciais, de aditivos de forma sem número por falha nos projetos, expedimos a recomendação para todos os superintendentes da Infraero e também para o presidente que, curiosamente, tomava posse naquele dia. No dia que ele tomou posse, ele recebeu uma recomendação do Ministério Público Federal que tinha por objetivo simplesmente alertá-lo, né, dos riscos e da necessidade de planejar a Copa do Mundo, de efetuar os projetos básicos para evitar contratações emergenciais. O que aconteceu? Não pode ter sido, talvez, um dos fatores. Eu não estou querendo levar essa discussão como se fosse motivada apenas pelo grupo de trabalho, mas pode ter sido um dos fatores que levou o governo federal a mexer, a pensar em alterar as licitações e fazer um regime diferenciado de contratações, no qual simplesmente se libera de projeto básico qualquer obra. A medida provisória, então, que estava sendo gestada, ela alterava a regulamentação apenas para a Infraero. Ela tinha esse intuito de fazer um RDC apenas para essa empresa pública federal. A medida provisória não foi votada, não teve acordo entre os líderes, acredito, e foi editada uma outra medida provisória com tema totalmente diferente, em que houve um projeto de lei de conversão, que foi a medida provisória 503 de 2010. O assunto também não teve acordo, a medida provisória caducou. Depois foi uma outra medida provisória, a de número 521, também sem acordo de liderança, e já nessas medidas provisórias, a regulamentação do regime diferenciado de contratações, ela já abrangia toda a administração pública. Depois, em 2011, houve a medida provisória 527 de 2011, em que o RDC foi devidamente aprovado após um projeto de lei de conversão. A lei do RDC hoje é a lei 12.462 de 2011. Existem 2 ADIs que impugnam a constitucionalidade desse normativo, que é a ADI 4645, de autoria dos partidos do PSDB, DEM e PPS, e a Ação Direta de Constitucionalidade 4655, de autoria do Procurador-Geral da República. O RDC ele é aplicável hoje às Olimpíadas de 2016, foi aplicado à Copa das Confederações e à Copa do Mundo, aos aeroportos das capitais dos estados até 350 quilômetros das cidades sedes. Essa foi a regulamentação inicial. Eu estou nesse slide. Depois, o RDC foi ampliado por força de lei ao programa, às obras do PAC, as obras de serviço de engenharia no âmbito do Sistema Público de Ensino e as obras de serviço de engenharia no âmbito do SUS. Ou seja, o RDC tem sido ampliado e tem cada vez mais se tornado uma norma geral, vamos dizer assim. A ADI 4645, de autoria do Procurador-Geral da República. Pode passar, por favor, doutor Luiz. Pode passar. Tudo bem. A ADI 4655, ela ataca uma inconstitucionalidade, primeiro dispositivo de impugnação, a inconstitucionalidade formal do regime ministerial de contratações. Por quê? Porque a medida provisória 427,
ela tinha por objetivo alterar a estrutura da administração pública federal, criação de órgãos, divisão de atribuições entre ministérios, e criar, com reflexo na ANAC e na Infraero. Ou seja, não se falava nada sobre contratações públicas. Não se falava nada sobre isso. O que aconteceu? Houve a apresentação de um projeto de lei de conversão à medida provisória, em que ali sim acrescentou ao diploma normativo dispositivos que regulam o regime geral de contratações. Isso é conhecido como contrabando legislativo. Não existe pertinência temática nenhuma entre o texto original da medida provisória e o projeto de lei de conversão do diploma legal. Por favor, doutor Luiz. A ADI 465 afronta o devido processo legal legislativo, aponta infringência ao artigo 62 em relação à relevância e urgência. Por quê? Somente o presidente da República tem a prerrogativa de dizer, ao editar a medida provisória, o que é relevante e urgente. Não cabe ao Poder Legislativo se arvorar e apresentar, dentro de um projeto, dentro de uma medida provisória, uma matéria substancialmente diferente, que trata de situações totalmente diversas, e para aproveitar o rito da medida provisória. Então, esse é um ponto de impugnação. Há também aí um apontamento de constitucionalidade por ofensa ao artigo 61, porque caberia ao parlamentar, se quisesse, utilizar do seu poder de iniciativa das leis e apresentar um projeto de lei que obedeceria o devido processo legal legislativo. Também a gente aponta aí afronta o artigo 66, em analogia ao veto parcial, que é proibido na legislação, porque altera todo o sentido da normativa até então apresentada. Na DI 4655, escreve o PGR que a Lei 12.452, quanto aos dispositivos impugnados, é fruto de emenda parlamentar que introduz elementos substancialmente novos e sem qualquer pertinência temática com aqueles tratados na medida provisória apresentada pela Presidente da República, o motivo pelo qual sua inconstitucionalidade formal deve ser reconhecida. Eu acredito que, particularmente, que a lei deve cair em cima desse obstáculo. Pode passar, doutor Luiz, por favor. O RDC ele trata em vários assuntos da redução dos prazos da licitação. Estima-se que os prazos de contratação de uma obra ele diminui em média 30%. À primeira vista, isso seria muito interessante. A gente tem lá a redução de prazos mínimos para apresentação de propostas, 5 dias para aquisição de bens, 15 dias para julgamentos de menor preço e 30 dias úteis técnica e preço, que é a questão da contratação integrada. Só que, primeiro, essa redução de prazo na licitação ela é irrelevante, de 30%, se você pensar na obra. Ela é relevante. A gente tem aí, dentro de um contexto, uma redução apenas nessa fase do procedimento. A gente não pode dizer que o RDC ele diminui um cronograma de obra, porque a obra tem que ser feita, tem que ser projetada. É um benefício? Não sei, talvez sim, só que escoimado dos vícios que nós vamos apresentar mais à frente. O prazo das propostas, por exemplo, de uma obra complexa, de um aeroporto, ou um grande prédio, uma obra de engenharia, a empresa tem, se observado o prazo mínimo, ela tem 30 dias para fazer suas propostas. É praticamente impossível uma proposta séria num prazo tão curto. Você pensar que a contratação integrada, que vai ser exposto mais à frente, ela é apresentada na licitação com base em um anteprojeto. Como que a empresa vai fazer a sua orçamentação? Como que ela vai fazer de forma séria? Isso acaba que a empresa vai embutir o risco no seu preço e vai aumentar o valor da contratação. Não é razoável os prazos mínimos estipulados na lei não são razoáveis. É evidente que a administração pode não franquear o prazo mínimo, sim, ela tecer esse prazo em suas licitações. Como eu disse adiante, o ganho significativo na licitação ele não é significativo se a gente pensar no cronograma de entrega da obra. Por quê? Porque o contratado, eu vou entrar mais específico na contratação integrada, no qual se dispensa o projeto da obra, ele vai ter que fazer esse projeto para poder fazer suas atividades. Como que você vai construir sem projetar? Não tem como. Então, dispensar o projeto não significa que esse ganho de tempo vai se refletir no cronograma da obra. Por favor, doutor Luiz. A contratação integrada, ela é a menina dos olhos do RDC. Eu digo isso porque o RDC ele foi gestado, ele foi concebido
por causa disso. Por quê? Porque se dispensa o projeto básico para efetuar a licitação, que era o grande problema que o TCU apontava como falha, que o TCU aplicava multa aos gestores. É o grande problema de atraso nas obras, porque no Brasil não existe a cultura de se projetar. No Brasil, as coisas são feitas de afogadilho. Se a gente pegar a experiência internacional, gasta-se mais tempo projetando, pensando e desenhando as obras e vendo os seus riscos, as soluções que podem ser adotadas, do que na obra em si. Aqui a gente quer fazer diferente, a gente não planeja adequadamente, e por isso a gente tem esses problemas de obras paralisadas, obras com superfaturamento, obras com qualidade ruim, sem entrar especificamente na corrupção dos gestores. A gente está entrando aqui realmente na desídia e na falha do projeto. Na contratação integrada, a lei dispensa o gestor público de fazer um projeto básico. Ele faz um desenho, denominado anteprojeto, que não tem os detalhes necessários, específicos, para que se conhecer adequadamente uma obra, e licita. Cabe ao licitante vencedor efetuar o projeto básico da obra, o projeto executivo, e iniciar a obra com seu cronograma. O que a PGR, né, impugna nesse modelo de contratação integrada? Afronta o princípio da isonomia. Não se sabe direito o que está sendo licitado. A ponte não sabe como é que é a fundação, não sabe o que vai ser usado, não sabe a grossura disso, não sabe as especificações técnicas. O licitante A dá o preço com base nas especificações dele. O licitante B dá o preço com base nas especificações dele, com acabamento X, um com acabamento Y, o outro com a solução X, outro com a solução Y. Como que vai ser escolhida a melhor proposta? Eu não tenho resposta para isso. A gente não tem detalhes técnicos necessários para fazer uma escolha da licitação. Em torno disso, se fala em ausência de torneio possível, ou seja, ausência de licitação competitiva. Por quê? É impossível fixar exigências de qualificação técnica dos licitantes. Os licitantes oferecem propostas que não partem das mesmas premissas. Para que os licitantes possam conhecer detalhadamente a obra, ele precisa ter um projeto para oferecer suas propostas. E na lei do RDC isso é dispensado. É fato que a lei tentou corrigir um problema, que no Brasil, mesmo tendo a lei 866 exigido projeto básico, devidamente detalhado, ele não é feito. Ou ele é feito de forma equivocada, ou muito generalista. Só que eu acredito que essa solução não era mais adequada. Talvez aparelhar melhor o gestor público, talvez o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Judiciário, apenar de forma mais severa os gestores quando o projeto básico não for bem feito, exigir, o sistema de justiça exigir como um todo isso. Soluções existem, a gente tem que pensar e buscar uma solução e não fazer legislação de afogadilho para resolver problemas emergenciais a pretexto de agilizar as obras da Copa. Olha, o RDC veio em tese para a Copa do Mundo. A gente vê aí que não resolveu. Não resolveu. 70% das obras de mobilidade urbana não serão concluídas, ou sequer serão iniciadas para a Copa do Mundo. A gente tem aqui um caso de RDC, que é o aeroporto de Fortaleza, que foi licitado sob regime de contratação integrada, e a gente está caminhando no estado do Ceará para um abandono da obra por parte do licitante, por parte do contratante, porque não conseguiu executar o aeroporto. A gente tem aqui, a gente não permite a existência de escolhas propostas vantajosas para o poder público. O poder público assume riscos demasiadamente onerosos, eu vou mostrar para vocês mais à frente, em que a gente está aí incidindo numa constitucionalidade na adoção da contratação integrada. Pode passar, doutor Luiz, por favor. A justificativa da contratação integrada, por força da lei do RDC, ela deve ser técnica e economicamente justificada. Os editais de licitação, por vezes, eles justificam a contratação integrada dizendo que a obra tem que ser editada sob regime, porque não existe projeto básico, o cronograma é apertado, há necessidade de conclusão do empreendimento, e
e, por isso, ele simplesmente vai fazer com o anteprojeto. Ora, na obra não foi projetada, a necessidade de fazer isso rápido. Imagina-se o que é esse anteprojeto. O gestor reconhece a sua ineficiência, não projeta a obra, não planeja a obra. Isso é igual a riscos para a administração pública. Riscos esses elevados. Doutor Luiz, por favor. A doutrina, quando existem posicionamentos de todo tipo, existem posicionamentos, inclusive majoritários, que não reconhecem a continuidade da lei da contratação integrada, há o argumento que a dispensa de projeto básico já existe no ordenamento jurídico brasileiro e dá como referência as obras, as parcerias público-privadas, as concessões, em que as leis de regência exigem apenas elementos de projeto básico. Só que a situação é totalmente diferente. A comparação é feita de banana com laranja. São regimes distintos, são licitações distintas, são objetos distintos. A interpretação tem que ser feita de acordo com o que está sendo licitado. Existe um autor, Dr. Maurício Portugal Ribeiro, ele é advogado, tem obras de PPP, trabalhou na normatização da lei da parceria público-privada, escreveu livros sobre PPP, sobre RDC. É um autor que eu gosto muito, porque ele faz um raciocínio econômico da situação e que traz essas respostas. Nas obras públicas, é responsabilidade do poder público mantê-las operadas após sua entrega. Por exemplo, vamos no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Ele está sendo licitado, a empresa contratada faz a obra, entrega a obra e a Infraero cuida da obra. O que acontece quando a gente tem projeto mal feito? A empresa que ganhou, qual que é o objetivo dela? Evidentemente, aumentar seus lucros. Ela não tem interesse em reduzir sua margem de ganho. Então, se a administração ela não projeta uma obra, não diz o que ela quer, não diz a qualidade do que ela quer, o que o privado vai fazer? Logicamente, ele vai tentar reduzir seus custos. Ou seja, nas obras públicas, há incentivos para que o contratado de administração utilize materiais ou outros insumos de qualidade mais baixa que seria adequado, com o objetivo de baratear seus custos, maximizando assim a lucratividade do contrato da obra. Então, imagina-se que na contratação integrada foi licitado uma casa, vamos dizer assim, vamos ser bem generalistas, o piso, olha, não era esse piso que eu queria, mas não tinha projeto falando qual piso que você queria, eu usei o mais barato. Me atende, a obra está pronta aí. Ou seja, a qualidade da obra ela vai cair de forma aguda. Quanto mais detalhado o projeto, menos espaço terá o contratado da obra para usar materiais, metodologias, tecnologias, outros insumos que produzam resultados de qualidade inferior à esperada pela administração pública. Ou seja, não se licita, não se atende ao dispositivo constitucional em que a licitação deve atender a proposta mais vantajosa para a administração pública. Porque a administração pública assume riscos, ela assume gravames e perde o controle do que está sendo executado. Ela não tem como aferir uma boa qualidade, não tem como exigir determinadas situações se o anteprojeto é falho e generalista. Já sobre a ótica, por favor, doutor Luiz, sobre as PPPs e concessões, a situação é totalmente diferente. A lógica é econômica. Por quê? Nas PPPs, na verdade, nós não licitamos uma obra, nós licitamos um serviço. Por exemplo, nós não queremos, na PPP, uma rodovia. Nós queremos um serviço de, olha, eu quero o serviço com bom asfalto, eu quero o tempo de 15 minutos no máximo, ou por exemplo, num prédio do judiciário. Olha, eu quero os serviços de informática bem prestados, eu quero que a limpeza tenha o grau de satisfação X, eu quero que o ar-condicionado... Ou seja, você está contratando um serviço. Na verdade, a obra ela é uma parte disso, mas, na verdade, você busca um serviço que é remunerado de acordo com o desempenho. Se o desempenho é ruim, os índices dos indicadores levam ao pagamento X. Se o desempenho é razoável, leva ao pagamento
X mais 1. Se o desempenho é tal, satisfatório, X mais 3. Isso é a lógica da PPP. E por isso é diferente. Não tem como você exigir, eu quero, se ele vai operar 30 anos aquele equipamento, não tem como você exigir que ele faça isso ou aquilo, sendo que ele que vai saber fazer, ele que vai operar e ele que vai prestar o serviço de administração. A administração quer a entrega do serviço. Então, nas PPPs e concessões, o concessionário é responsável pela construção da infraestrutura e também pela sua operação e manutenção a longo prazo. O concessionário não tem qualquer incentivo de prejudicar ou onerar demasiadamente a sua futura manutenção e operação. Ele sempre buscará ganhos de eficiência. Por exemplo, se ele colocar um material de péssima qualidade, ele sabe que vai ter que trocar esse material em menos tempo, ou seja, mais custos, pior para ele. Além disso, os serviços não são remunerados sob a forma de indicadores objetivos de qualidade e quantidade de serviço. É o que eu tentei colocar há pouco. Nesses contratos, é prerrogativa do concessionário definir quais são os materiais, tecnologia, metodologia construtiva a serem utilizados para alcançar o nível estabelecido no contrato. Por isso é totalmente divergente a contratação integrada, em que se dispensa o projeto básico dos elementos de projeto básico da PPP das concessões, porque a lógica é diferente, a lógica é econômica. E na forma como é descrito na lei, a administração pública não tem condições de buscar a melhor solução para o caso concreto, ela não consegue licitar uma obra com projeto e ela não consegue aferir o que ela está licitando. Por favor, doutor Luiz. A única forma de proteger o poder público adequadamente contra a delegação contratada das decisões importantes sobre o projeto da obra é transferir ao contratado a responsabilidade de cuidar da obra por prazos longos, ou seja, o que não acontece na contratação integrada. E quando então seria tecnicamente justificada uma contratação integrada? Ela seria tecnicamente e economicamente justificável quando for transferida ao contratado a responsabilidade de implantá-la em conjunto com a responsabilidade de operar e mantê-la. Só que para isso a gente não precisa de contratação integrada, porque a gente já tem a regulamentação das PPPs das concessões. Para isso não precisa. E a forma que ela é gestada não é isso. Ela traz à administração o recebimento da obra logo após construída. Ou seja, ela vai assumir riscos de obra de péssima qualidade. Somente no caso em que há, entre aspas, uma concessão, se justifica autorizar o poder público a iniciar a contratação da obra apenas com esse projeto, transferido ao contratado que irá implantar também a responsabilidade de elaborar os projetos básicos executivos. Ou seja, o risco de operação vai mais para o contratado. Doutor Luiz, por favor. Outra coisa que se diz na lei do RDC é a questão dos aditivos. Não, a lei do RDC ela inibe os aditivos contratuais. Não é bem assim, senhores. Na verdade, a lei diz, nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos a contratos firmados, exceto os seguintes casos: recomposição do equilíbrio financeiro, decorrente de caso fortuito fosse maior, necessidade de alteração do projeto das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação a pedido da administração pública. Primeira coisa, normalmente quando tem aditivo, se faz uma combinação, que na verdade quem está pedindo aditivo é o contratado, às vezes a administração pede aditivo já combinado com ele para exigir o aditivo. Isso não é muito. Isso aqui é mais ou menos o que está escrito na Lei 8666. A segunda coisa, recomposição do equilíbrio financeiro é uma questão constitucional. Só que a gente vedar a questão de aditivos de forma absoluta, a gente vê que isso é uma infringência do artigo 37. A gente imputar ao contratado que ele vai assumir os riscos, todos os riscos, ele vai dar um preço lá nas alturas. Por quê? Porque ele não vai correr o risco de ter prejuízo. Ele vai embutir no preço dele o risco. Evidente. Então, o que deve ser feito? Por favor, doutor Luiz. A lei busca limitar as hipóteses de aditivo. Tudo bem. O que deve ser feito? Deve ser feito na forma que é feito nas PPPs. Deve ser feito um mapa de riscos. Se deixar tudo à carga do privado, ele vai assumir os riscos de uma forma tal que ele vai embutir esse preço. Então, o que se diz? Se diz o seguinte, quando se faz um mapa de riscos, a gente tem que alocar o risco naquele que cabe, naquele que tem melhor capacidade de gerenciá-lo, para evitar o quê? Que os contratantes incluam no preço das propostas os custos dos riscos para lidar com eventos extraordinários de consequências imprevisíveis, sobre os quais eles não têm capacidade de gerenciamento. Então, vamos dar um exemplo aqui que a gente vivenciou na Copa do Mundo, que era um PPP. A gente alterou contratos no Ceará, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte,
todos em PPPs, porque já estava licitado, sentamos junto com o Tribunal de Contas da União, sentamos junto com os Tribunais de Contas dos Estados e com os contratados. Já tinham sido feitas as licitações. E vimos ali que estava tendo uma deturpação do modelo, porque na PPP há uma repartição objetiva de riscos. Na verdade, o que acontecia era o poder público assumindo todos os riscos. O que a gente começou a ter esses contratos. Então, eu estou falando, dando transparência para mostrar a questão de gerenciamento. Em Fortaleza, por exemplo, na Arena Castelão, é apontado como um risco do poder público eventual vandalismo dentro do Castelão. Ora, tem quem melhor capacidade de gerenciar esse risco? O poder público ou o parceiro privado? Evidentemente que era o parceiro privado. Então, esse risco ele deve ser naturalmente alocado ao parceiro privado e não ao poder público. E o que a gente deve evitar na contratação integrada, se efetivada, é que também o parceiro, o contratado, ele assuma riscos que ele vai levar o preço dele nas alturas. Então tem que ter uma divisão lógica, uma divisão que é feita no caso concreto, mas ela é lógica. Então, por exemplo, possibilidade de ultrapassar o prazo previsto para a elaboração do projeto básico executivo gerando custos adicionais. De quem é esse risco? Quem gerencia melhor esse risco? O contratado. Ele que tem que fazer o projeto básico, ele que vai ter que fazer o projeto executivo, dentro da contratação integrada. Ótimo. Mudança de projeto por determinação de outras entidades públicas, prefeitura, corpo de bombeiros, ou exigência para obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento. Quem gerencia esse risco melhor é o próprio poder público. O poder público que faz as exigências. Ele que altera as exigências. E, alterando as exigências, aumentando o custo, aí sim a gente abre caminho para o equilíbrio financeiro decorrente desse item. Danos e atraso causados por inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos. O contratado, evidente, ele que contratou, ele que buscou fornecedores, ele que buscou isso, ele que tinha o dever e ele que tem que adotar soluções para remediar isso. Então, eventuais danos, custos maiores por causa disso, não sejaria o reequilíbrio econômico-financeiro. Por quê? Porque isso é um risco do contratado. Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito que prejudica a continuidade da obra ou leva os custos incorridos pelo contratado. Olha, eventos seguráveis. A gente está falando aqui de seguros. Então, se os eventos são seguráveis, é possível passar isso para o contratado. Só que se a gente estiver falando de eventos que não são seguráveis, por exemplo, uma questão que o seguro seria extremamente alto, que aumentaria demais o preço da contratação, ou seja, é melhor alocar esse risco para o poder público. Por quê? Porque se eventualmente acontecer o problema, aí sim paga e faz equilíbrio econômico-financeiro. Essa questão dos aditivos é mais ou menos por aí. Essa questão do mapa de riscos é uma questão importante e que nós não temos na nossa formação acadêmica, nós que já estamos operando, né, o direito, vamos dizer assim, não tivemos isso na faculdade, por exemplo, e vivenciamos isso pouco. Porque, na realidade, a gente vive, saiu do que estava contratado, alha, aditivo. O que a gente tem que perceber é que, na verdade, na hora da licitação, essa questão do mapa de risco tem que estar bem delineada para evitar aditivos contratuais à torta direito por qualquer motivo. Isso é questão que vai ser levada ao judiciário futuramente, certamente, principalmente agora que a gente tem muito contrato de PPP, e o Ministério Público, o Poder Judiciário, tem que estar atento a isso, ao mapa de risco. O que foi contratado? O que foi avançado lá atrás? Isso aqui não estava previsto no contrato, eu quero aditivo. Não. E o mapa de riscos? De quem era esse risco? Isso que deve ser perguntado, isso que deve ser olhado. O Maurício Portugal, ele traz uma preocupação com isso, porque ele na obra, e eu já assisti um curso com ele lá na escola do Ministério Público, ele diz, olha, o que se teme é ainda ter um mapa de riscos. A empresa vai postular no judiciário e vai ganhar. Por quê? Porque a gente ainda não tem isso sedimentado. Ou seja, a gente tem que buscar demonstrar o que está dividido, que isso já foi previsto lá atrás e que isso foi uma assunção do contratado. Pode passar, por favor, doutor Luiz. Uma questão na contratação, aqui não é contratação integrada, aqui já é na lei da RDC como um todo, porque a lei da RDC nem tudo é contratação integrada. E ela traz vários dispositivos que são interessantes, apesar de ser considerado formal, como diz ali. Ela incorpora
benefícios, ela incorpora boas práticas, por exemplo, que eram regidas na lei do leilão. Em uma das discussões que foi, entre as o bode na sala, em que muito se discutiu, foi, olha, o orçamento só vai ser público após o encerramento da licitação. Os licitantes não vão ter acesso ao valor do orçamento da administração pública. A lei faz uma exceção aos órgãos de controle externo e externo. Aí há muitos gritos de inconstitucionalidade, muitos gritos de que isso afrontava o princípio da transparência, mas isso tinha uma lógica interessante. Até eu, no primeiro momento, eu falo até eu porque na época eu estava estudando, vendo isso e tentando, dentro do Ministério Público, buscar saber o que estava sendo feito dentro da Copa do Mundo. E a gente trabalhava muito com isso. Falei, nossa, mas isso é muito estranho, isso é muito sigiloso. Mas aí, lendo e estudando, a gente vê que o negócio tem um certo sentido. Você não vai negociar o aluguel com o seu locador falando que você quer pagar 1.600. Você não vai falar o seu máximo. Você vai ter, não, 1.200. Aí ele, não quero mais. Agora, se ele souber que você vai pagar 1.600, ele não vai chegar no 1.300, ele vai te dar o 1.600. Ou seja, você perde poder de barganha. Então, por isso, para evitar que o preço fique próximo do que a licitação, do que a administração quer, ela guarda o preço e tenta ver se na licitação eles colocam um preço mais embaixo. O objetivo é esse, porque sabendo de antemão que a administração vai pagar, a tendência é que os preços subam até aquele patamar, ainda que eles sejam diferentes da realidade de mercado. O cara está acostumado a vender por X, ele vai colocar X mais 3, ele quer aumentar o lucro dele. Então, por isso, essa questão do sigilo. Os fundamentos para o sigilo, temporada de orçamentos, são principalmente a simetria de informações entre o poder público e os licitantes. O cara não sabe quanto o poder público quer pagar, ele vai ter que realmente competir, ele vai ter que realmente apresentar um preço que ele imagine seja o mais dentro da realidade de mercado. Os participantes podem oferecer um preço menor, em decorrência dessa questão, e isso também dificulta a composição de cartéis de licitação, a discussão entre licitantes. Se ocorrer preços superiores, a lei prevê a negociação até que um participante atinja o orçamento previsto pela administração. Pode passar, por favor. Só que o sigilo no orçamento, ele gerou, em licitações, principalmente da Infraero, do exemplo do aeroporto de Confins, fracasso na licitação. Os licitantes não compareceram. Aí a gente vê duas questões. Primeiro, aquela questão que eu falei lá atrás. Os licitantes embutiam no preço o risco. Então, ele não ia participar, porque ele não sabia o que estava ocorrendo, ou então o preço dele ia ser muito alto. Então, ele já não participava da licitação. O relator ministro Valmir Campelo, destacou recentes fracassos em licitações com orçamentos fechados, provistos pela Infraero, fundamentalmente em razão das propostas licitantes apresentar preços superiores aos orçados pela administração. Ou seja, o cara embutiu o risco ali e cobrava mais caro do que a administração estava querendo. Ou seja, a gente estava falando ainda no RDC, obra mais cara do que já era. Depois, o que o TCU percebeu? Ele falou o seguinte, olha, a questão do preço fechado ela é uma faculdade do gestor. Então, é possível que ele abra isso, e principalmente se ele realmente não quer correr o risco da licitação ser fracassada, se ele realmente essa licitação é emergencial. Aí ele abre e se licita da forma normal, sem esse sigilo. Em face do caráter optativo do orçamento fechado, pondere a vantagem, aqui é uma determinação do TCU ao gestor público, pondere a vantagem em termos de celeridade de realizar procedimentos com preço fechado em obras mais complexas, com prazo muito exíguo para a conclusão, e cuja parcela relevante dos serviços executados não possui referência explícita no SINAP Cicro, em face da real possibilidade de preços ofertados superiores aos orçados, decorrente da imponderabilidade e aferição dos custos dessa parcela de obra. SINAP Ciclo, para quem não conhece, são tabelas, vamos dizer assim, em que se pontuam os custos unitários de determinados itens que estão sendo licitados. Então, o TCU fez essa decisão, mas eu a trouxe já para mostrar que foi corriqueiro ter em licitações os preços maior do que a administração estava querendo pagar. Por favor, doutor Luiz. Remuneração variável. O RDC admite cláusula de remuneração variável para a contratação de obras e serviços. É vedado para aquisição de bens. A primeira vez que eu vi isso, eu me espantei.
Por quê? Por não conhecer o assunto. Remuneração variável, você começa a ver na sua cabeça um monte de situações. Mas a doutrina especializada, ela entende que a remuneração variável ela pode trazer ganho ao interesse público. E ela vai explicitando, por exemplo, igual faz uma analogia à contratação pública igual na PPP, porque na PPP isso faz total sentido e é assim que é feito. Porque você paga por um serviço de acordo com a qualidade que ele é prestado. Se ele é prestado de forma satisfatória, você paga X. Se não, você paga X menos 1, X menos 3 e assim vai. Na lei do RDC, é permitida a remuneração variável para desempenho, para contratos que envolvam desempenho. Para aquisição de bens, não, porque você está comprando uma caneta, você não vai ter desempenho com isso. É possível a cláusula de remuneração variável em previsão de metas, em padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega. Não é possível a previsão de pagamentos em valores superiores ao custo identificado no orçamento da licitação. Ou seja, a remuneração variável não pode passar acima do que a administração entendeu como o máximo que ela pagaria por aquilo. Na ADI dos partidos políticos, essa disposição é questionada por entenderem que abre espaço para relações promíscuas entre o público e o privado. Eu vou trazer um exemplo, mais ou menos, para ilustrar o que seria a remuneração variável, que a gente traz mais concreto. Doutor Luiz. Esse exemplo eu colhi no livro de licitações do doutor Joel de Menezes Niebuhr. A administração contrata a manutenção de informática. O contrato prevê que o contratado deve atender a chamada administração caso haja algum problema em 3 horas. Ou seja, meu computador deu pau, tem 3 horas para arrumar meu computador. E nisso você já está perdendo seu dia e nervoso, né? Porque a gente sem computador hoje em dia não consegue trabalhar. Nesse caso, se o contratado conseguisse atender a chamada em menos tempo, por exemplo, em menos de 1 hora, faria sentido a remuneração dele fosse majorada. Se o contratado vem antes e resolve o problema antes, minimiza o prejuízo para a administração. O contratado está sendo mais eficiente e a administração incentiva essa eficiência por meio da remuneração variável. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, ele tem um contrato de 3 horas, o pagamento dele é X. Se ele fizer em menos de 3 horas, pode ser pago X mais 1, tendo como limite o valor máximo que a administração orçou. É uma questão que tem que ser muito elaborada. A administração pública, se adotar essa remuneração variável nos contratos de obra, nos contratos de RDC, né, de entrega de serviços, desempenho de bem sob essa ótica de lei 866 e lei do RDC, ela tem que ser muito bem planejada, tem que ser muito objetiva e muito clara, porque senão vai dar uma bagunça danada e vai gerar infinitas demandas judiciais para discutir isso. Doutor Luiz. Aqui a gente traz 2 benefícios do RDC, que é a inversão na fase da licitação. Primeiro se faz o julgamento das propostas, depois a análise dos documentos de habilitação. Isso é uma prática já adotada em outras regulamentações, por exemplo, do pregão. Isso traz benefícios porque diminui aí aquela necessidade de primeiro abrir 10 propostas, aqueles milhares de documentos de 10 pessoas, sendo que um só vai ganhar. Isso é um benefício do RDC, que foi incorporado. A versão de fato simplifica e agiliza o certame. Só se analisa a habilitação do licitante que ofereceu a melhor proposta. Uma outra questão interessante é a unicidade recursal. A fase recursal do RDC é única. A recurso abrange as matérias referentes ao julgamento das propostas e habilitação, um único recurso. Em termos, se você fizer um cálculo na lei, a gente pode dizer que isso aqui aumenta a agilidade da licitação de mais ou menos 25 dias úteis. Ou seja, o RDC, como um todo, ele é inconstitucional por quê? Pela inconstitucionalidade formal e pela contratação integrada. Mas dispositivos da lei que pode ser regido para o caso que o regime for adotado sem contratação integrada, são benéficos. O que eu falo que é o RDC sem contratação integrada? É o RDC licitado com base em projeto básico anterior. Ele só vai mudar o rito. É uma licitação normal, com projeto básico detalhado, bem feito, bem delineado, só vai mudar o rito em comparação à lei 8666. Quando a gente fala em contratação integrada, como eu já disse antes, é ausência de projeto básico, e isso a gente entende ser inconstitucional. Pode passar, por favor, doutor Luiz. Uma outra coisa que a gente entende ruim no RDC é a qualificação permanente. É a qualificação permanente.
A pré-qualificação permanente, ela é prevista na RDC como possível, existe uma regulamentação na Lei 866, no artigo 114, muito generalista, e no RDC ela é maior, e o artigo 30, parágrafo 2º, fala que ela exclui a licitação de forma facultativa os interessados que eventualmente não foram pré-qualificados. Qual que é o problema da pré-qualificação? É que, na prática, ela se mostrou perniciosa. Eu vou trazer só um exemplo, que é um acordo do TCU, que foi nas licitações da Infraero de 2006, que foi adotada a pré-qualificação. A Infraero, ao adotar a pré-qualificação, publica o edital referente a esta primeira fase, que tem por objetivo definir as concorrentes habilitadas. Ou seja, você ainda não está licitando nada. Você simplesmente está licitando um rol de pessoas que vai participar de uma futura licitação. Entretanto, apesar de a pré-qualificação já caracterizar a fase externa da licitação, quando a publicação do primeiro edital, as regras da concorrência futura não são apresentadas aos licitantes, tampouco enquanto elaboradas. Ou seja, você faz uma pré-qualificação da licitação, você define pessoas que vão participar do certame, mas ninguém sabe ainda o que vai ser, entre aspas, de forma geral, o que vai ser licitado. Em se tratando de concorrência de técnica e preço, o tipo mais comum nas licitações de estatal, os critérios da julgamento de proposta, técnica e preço, os critérios de julgamento da proposta técnica e das propostas de preço somente são definidos após o conhecimento das concorrentes habilitadas. Doutor Luiz. O que isso aconteceu? Isso gerou o quê? Também merece abordagem o fato de que o projeto base da obra e respectivo plano orçamentário somente são divulgados na segunda fase da licitação. Ou seja, só as concorrentes habilitadas vão saber o que vai ser licitado depois. O que isso acontece? Muitas empresas sequer se apresentam para a pré-qualificação, reduzindo já de antemão o universo de concorrentes a participar da segunda fase. Acontece uma restrição na primeira fase do processo. Como consequência, quando você diminui a competição, o que acontece? Os preços das propostas têm se situado acima do orçamento base da estatal, que, por sua vez, elaborado em dissonância dos dispositivos legais, apresenta indícios de superavaliação. Doutor Luiz. Além disso, quando você já tem um grupo menor de pessoas, você favorece o quê? O fato acima exposto foi constatado em todas as fiscalizações realizadas em 2006, existindo ainda outros riscos decorrentes da metodologia de licitação adotada, os quais não são objeto de trabalho, mas não poderiam deixar de ser citados, ou seja, possibilidade de direcionamento e conluio dos participantes. É um grupo de 4, a gente já combina aqui, mais ou menos, o nosso preço mínimo, eu pego isso, você pega aquele, e aí é a questão perniciosa da pré-qualificação. Todos esses fatores contrariam os princípios da licitação e descaracterizam o ambiente competitivo, o que levaria a uma contratação mais vantajosa para a administração pública. Isso é o último ponto que eu tinha para falar, doutor Luiz, obrigado. Que é a bibliografia básica que a gente utilizou nos nossos estudos. Eu encerro os trabalhos, agradeço mais uma vez o convite, a atenção. Espero ter contribuído com alguma coisinha. Muito obrigado. Agradecendo a doutora Ataíde, eu passo imediatamente, então, a palavra à doutora Larissa Santos, da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, boa tarde a todos, né? Já estamos. Boa tarde. Eu queria, inicialmente, agradecer à Escola da Magistratura que me convidou para esse evento, na pessoa do doutor Marcelo Navarro, e também o doutor Francisco Queiroz, que é professor da Faculdade de Direito, professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito, e que também indicou meu nome. Queria parabenizar o doutor Ataíde pela exposição dele, que praticamente esvaziou o conteúdo da minha fala aqui, né, já que ele trouxe uma exposição, uma análise muito completa dos principais aspectos dessa lei do regime diferenciado de contratação, de modo que, até pelo adiantado da hora, eu vou praticamente, né, fazer um debate em cima do conteúdo que já foi tão bem exposto aqui pelo doutor Ataíde. Também queria agradecer a presença do doutor Luiz Alberto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, lá com sede no Rio Grande do Sul, e um poder judiciário que a gente sempre admira, né, o do Rio Grande do Sul, um Ministério Público muito eficiente, muito atuante, né, um poder judiciário também muito mais próximo da população. Então, a gente tem esse exemplo aqui, né, tem que fazer esse registro positivo. E, desde o início aqui da manhã, dos trabalhos, quando nós tivemos a oportunidade de assistir à exposição da doutora Eliane, do Ministério dos Esportes, a gente teve toda
esse conhecimento de todo o legado, né, que o Ministério dos Esportes apresenta como legado deixado aí, né, com a realização dessa Copa do Mundo aqui no nosso país. Mas o tema da nossa palestra aqui, da nossa exposição, é o legado jurídico, né, que a Copa do Mundo deixa. E esse legado jurídico é um legado, né, como o doutor Ataíde já se manifestou aqui, é um legado questionável, né, porque uma legislação que foi introduzida, mas que talvez não foi objeto de uma análise mais cuidadosa, de uma reflexão, né, mais cuidadosa, e que, por isso, enseja tantos questionamentos a ponto de existirem 2 ações de inconstitucionalidade, né, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, nenhuma delas ainda julgada, né. Lamentavelmente, a gente precisa fazer esse registro de que essa própria demora do judiciário na apreciação dessa matéria pode levar, no futuro, até um esvaziamento dessa discussão. Eu não tenho tanta convicção de que essa inconstitucionalidade seja reconhecida, né, porque a lei está aí, em vigor, os contratos estão sendo celebrados e realizados e serão ultimados, né, e um reconhecimento posterior dessa inconstitucionalidade em relação a essas contratações que já foram efetivadas, ela vai ficar um pouco sem sentido. Então, talvez na modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para a utilização futura do regime diferenciado de contratação é que a gente poderia ter uma repercussão mais relevante. Mas a justificativa para a introdução dessa lei do regime diferenciado de contratação foi justamente a viabilização desses mega eventos esportivos. Desde a Copa das Confederações de 2013, né, que foi um evento já realizado, até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Em relação a esses Jogos Olímpicos, a gente ainda tem um prazo, 2016, a gente ainda vai ter um tempo de maturação desse diploma, né, de interpretação, de reflexão em cima desse regime diferenciado de contratação, e pode até ser, né, que algumas incongruências desse regime ou dessa legislação elas possam ser eliminadas ou, ao menos, minimizadas nos seus aspectos negativos pela atuação do próprio Ministério Público Federal, né, aqui o doutor Ataíde, né, como coordenador aí dessa atuação do Ministério Público Federal, né, na Copa do Mundo, tem uma contribuição muito importante a dar aqui. Eu acho que até, né, para mim, eu me sinto muito privilegiada em poder estar aqui compartilhando essa mesa, porque eu não sou especialista em licitações e contratos, eu sou professora da Direito Administrativo da Federal e algum conteúdo de licitação a gente apresenta e estuda e tem curiosidade, né, mas não é uma área de atuação minha específica. Também sou procuradora do Estado de Pernambuco, mas não estou atuando na área de licitações, eu atuo na área fiscal. E esse regime diferenciado de contratação, essa legislação que teve como principal motivação a viabilização desses eventos, né, ela, ao contrário do doutor Ataíde, eu a vejo como um instrumento bastante interessante, né, de modernização da legislação das licitações. Talvez, numa reflexão mais aprofundada, eu possa até chegar a uma conclusão diferente. Mas o que eu considero, nesse momento inicial, é que a gente tem uma legislação de licitação, a Lei 8666 de 93, que é uma legislação que, desde a sua edição, né, desde que ela substituiu o Decreto-Lei 2300, ela já foi sendo alvo de muitas críticas, né, no sentido de que o procedimento ali adotado era um procedimento que não permitia a celeridade, que não permitia a eficiência, né, que amarrava o gestor público, e, às vezes, a gente, analisando a lei de licitação na visão do gestor público, a gente se depara com dificuldades que talvez um órgão de controle não tenha essa sensibilidade de verificar, né? O gestor quer viabilizar a contratação, quer prestar o serviço, quer realizar a obra, e muitas vezes a lei de licitação impede. Então, essa necessidade de
alteração da Lei 866 de 93 é uma necessidade que a gente tem acompanhado. No Congresso Nacional, segundo um relatório da senadora Cátia Abreu, tramitam uma média de 500 projetos de alteração da lei de licitação. Talvez por conta das mobilizações populares, agora no ano passado, em 2013, talvez pela necessidade de que realmente o Congresso desse uma resposta à população, de que ele precisa legislar, ele precisa exercer o seu mistério, foi constituída uma comissão no Senado, uma comissão especial, para tentar uniformizar esse projeto de modernização da lei de licitação. E agora, em dezembro de 2013, apresentou-se o relatório final dessa comissão, com uma proposta de legislação alteradora da Lei 866, que contempla, o que congrega várias alterações que já existem em legislações esparsas e que o doutor Ataíde até aqui citou, como a lei das PPPs, a lei das concessões de serviço público, a própria lei do pregão, que já significou um grande avanço nessa modernização da licitação. E tudo isso, nessa proposta, ela tenta incorporar todos esses avanços, alguns até aqui que foram enunciados, porque constam expressamente da lei do RDC. Mas esses avanços, que a gente pode identificar aqui, a lei do RDC, ela aproveitou alguns desses avanços. Então, a inversão de fases, que o doutor Ataíde falou aqui, a inversão da fase da habilitação com a fase de julgamento. No procedimento normal das licitações, eu até me desculpo se vou falar de uma forma muito simplificada dessa matéria, porque é meu vício de professora de graduação, então eu opto por essa linguagem mais acessível e mais mastigada. Então, no procedimento licitatório normal, padrão, da tomada de preço, que até nesses projetos em tramitação vai ser uma modalidade até a ser extinto, o convite, a concorrência, há uma fase de análise da habilitação dos licitantes, das qualificação, das condições subjetivas dos licitantes para participar daquele procedimento licitatório e uma fase de análise das propostas. E cada fase gera recurso. E essas fases também ensejam muitas demandas judiciais. As empresas não são habilitadas ou são desqualificadas, elas ingressam no judiciário. Elas ingressam com um mandado de segurança, pedem uma liminar e todo o procedimento licitatório fica suspenso. A administração não consegue contratar, às vezes tem que manter uma contratação emergencial, porque o judiciário não soluciona aquela lide. Às vezes, a lide é solucionada tanto tempo depois que o próprio objeto da licitação ele já ficou esvaziado, já não interessa mais para a administração. Já seria o caso até de revogar o próprio procedimento licitatório. De contratação, uma tendência a isso, numa lei geral de licitação, de que se utilize realmente esse regime diferenciado de contratação, que tem como principais aspectos essa utilização para as licitações e contratos que estão previstos na lei. Inclusive, a lei tem um dispositivo, que é o artigo 1º, parágrafo 2º, que diz que a opção pelo RDC deve constar de forma expressa no instrumento convocatório e vai implicar no afastamento das normas da Lei 8666 de 93. Então, se a opção é pelo regime diferenciado de contratação, em princípio, as normas da lei de licitação, que seria a lei geral, não seria aplicável, salvo nos casos expressamente previstos na lei do RDC. Então, a lei do RDC tem dispositivos em relação aos contratos que remete à lei da licitação. Essa inversão das fases de habilitação e julgamento a gente já falou. Há uma característica também que os modos de disputa no procedimento de licitação podem ser aberto, fechado ou misto. Então, o oferecimento de lances, que é um modo de disputa aberto,
né, o regime diferenciado, a lei do regime diferenciado de contratação prevê também o regime misto, essa possibilidade de negociação, né, com licitante e vencedor. Então, isso que já estava na lei do pregão, né, também é importado agora para a lei do regime diferenciado de contratação. E aí, os aspectos mais nevrálgicos, né, mais controvertidos dessa legislação, né, que dizem respeito ao orçamento sigiloso, à remuneração variável de contratação e à contratação integrada, né. Então, mais como uma, né, a título mais de debate, né, em cima do que o doutor Ataíde já falou, né, a gente pode apenas pontuar que a lei, quando trata dessa possibilidade, né, de divulgação postergada do orçamento, né, ela, no seu artigo 6º, ela também é alvo de questionamentos nas ações de inconstitucionalidade que foram ajuizadas em relação a essa legislação, né. Mas há vantagens nesse sigilo, né, e há desvantagens também, né. É como se a gente precisasse ainda maturar muito essa análise dessa legislação, porque é uma legislação de 2011, né, resultou de um processo de conversão de uma medida provisória, 527, que realmente, na sua redação original, não dispunha nada sobre o regime diferenciado de contratação. Há o registro de que o governo federal tentou anteriormente, né, através de outras medidas provisórias, introduzir essa matéria, né, mas uma determinada medida provisória não foi apreciada num prazo constitucional e perdeu a sua eficácia. Havia uma dificuldade até de cunho político, de negociação, né, no Congresso, na aprovação dessas medidas, né. A gente até se surpreende porque uma das ações diretas de inconstitucionalidade, né, que é a ADI 4645, foi proposta pelo PSDB, pelo DEM e pelo PPS, e que, se a gente analisar, né, a atuação do PSDB ou até os professores que estão vinculados ao PSDB na área do direito, né, eles defendem até muito essas alterações que foram introduzidas no regime diferenciado da contratação, né. Não é algo que seja tão distante do que eles pensaram, né, da lei das concessões, né, dos avanços que já existiram em outras legislações. Mas o artigo 6º, ele estabelece lá que o orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo do detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Claro que esse orçamento sigiloso, ele não vai se adaptar para toda a licitação no regime diferenciado de contratação. Então, se a licitação, o critério de julgamento for o maior desconto, ou tipo melhor técnica, então há uma restrição a esse sigilo, né? Um sigilo que não existe em relação aos órgãos de controle. Então, os órgãos de controle, a própria lei diz, os órgãos de controle externo e interno terão acesso a esse orçamento estimado da contratação. E que na lei 8666 integra até o próprio edital, né? Está lá, né? Então, o licitante tem essa informação da estimativa da contratação, da estimativa de preço que a administração pretende pagar por aquele serviço, por aquela obra. Há uma dificuldade da própria administração fazer essa estimativa. A gente tem que reconhecer, né, que muitas vezes, mesmo essa pesquisa que se faça no mercado, né, mas a administração pode ter alguma dificuldade em fixar esse preço reserva, esse preço que será o teto, né, e que ela só vai pagar se os licitantes só fizerem as suas propostas dentro desse teto. Inclusive, a lei do regime diferenciado de contratação prevê, né, até a desclassificação da proposta, que está de acordo com essa estimativa da administração. Há uma justificativa, e se a gente visita os sites governamentais, do Ministério do Planejamento em especial, né, eu tenho um ex-aluno que hoje é diretor de rodovias e ferrovias, doutor Marcelo Bruto, né, que foi um excelente aluno que eu tive na Faculdade de Direito, e ele hoje,
né, é um burocrata da administração federal, então ele faz uma defesa desse regime diferenciado de contratação, né, e diz que, a partir do momento que o orçamento é sigiloso, o licitante vai poder elaborar sua proposta, mas dentro da realidade. O que ele não sabe é aquela ideia, né, que o doutor Ataíde falou aqui, que você vai alugar uma casa e você já diz quanto vai pagar por aquela, até quanto você vai poder pagar por aquela casa. Então, claro que quem quer lhe alugar vai dizer que vai cobrar o preço máximo do aluguel, porque é aquele que você está disposto a pagar. O professor Marcos Nóbrega, que é um professor aqui também da Federal de Pernambuco, tem alguns artigos, né, sobre o RDC. Num artigo específico que ele escreveu sobre orçamento sigiloso, ele dá até um exemplo da construção, né, de você, como particular, quer construir uma casa, faz um levantamento junto às empresas de construção, os empreiteiros, e você já diz previamente que você paga até tanto por aquela construção. Então, todo mundo vai cotar o seu preço se aproximando daquilo. Se o orçamento é sigiloso, você, em princípio, né, teria que elaborar a sua proposta, cobrando um preço pelo qual efetivamente você pretende executar a obra. Mas esse sigilo, ele é relativo porque, em relação aos insumos, aos custos, a tabelas oficiais, então as empresas elas já têm mais ou menos um conhecimento dos preços cobrados, né? Então, o sigilo é um pouco relativo. E depois, há um risco de que, até se fala de uma seleção adversa, que, sem saber esse custo que a administração pretende pagar, ou a empresa pode cotar o seu preço muito acima daquilo, ou até muito abaixo, para poder garantir que possa efetivamente ser a vencedora daquele processo licitatório. E depois, se cotou muito abaixo, e se a administração, até pelo despreparo, né, dos seus gestores na análise da aceitabilidade daquelas propostas, né, se a administração termina por fazer o contrato com aquela empresa, é possível, sim, que a empresa, posteriormente, na execução do contrato, ela postule um reequilíbrio econômico do contrato, né, e esse contrato seja aditado, né. O próprio TCU, né, ele tem também mitigado esse sigilo do orçamento. Em algumas situações, ele mesmo recomenda que possa haver essa publicidade, né. Então, em relação ao orçamento sigiloso, seria basicamente essas as considerações. O regime de contratação integrada, né, disse o doutor Ataíde, que dos pontos da lei do RDC seria um dos aspectos realmente mais controvertidos, né. E eu não vou fazer exatamente um contraponto, porque eu não tenho essa crença tanto na iniciativa privada. Eu não tenho essa certeza de que só o particular tem mais capacidade de projetar e de fazer o design que a administração precisa, que o poder público realmente não tem condições, e ele tem que transferir isso para a iniciativa privada. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que, como também disse o professor Ataíde, o doutor Ataíde, essa opção pelo regime de contratação integrada, né, ela é limitada, né? A Lei 12.462, ela estabelece diversos regimes para a execução indireta de obras e serviços de engenharia, né? Então, pode ser uma empreitada por preço global, pode ser uma empreitada integral, pode ser uma contratação integrada. E, como eu disse a vocês, que essa lei depende dessa reflexão que se faça na sua aplicação. Então, são as contratações que o DENIT está realizando com base no regime diferenciado de contratação, são as licitações da Infraero, são as auditorias que o TCU realiza nessas obras, né? O controle que o Ministério Público Federal tem efetuado. Então, tudo isso vai levando ao aperfeiçoamento desse sistema. Mas essa opção pela contratação integrada, né, diz a lei, no artigo 9º, né, que ela só pode ser utilizada desde que seja técnica e economicamente justificada. E esse dispositivo da lei, que é o artigo 9º,
ele sofreu uma alteração, um acréscimo, né, que foi promovido pela medida provisória 630, também de 2013. Vocês vejam como são recentes as alterações, né, os aperfeiçoamentos na legislação. E, nesse acréscimo que se fez ao artigo 9º, se estabeleceu que, para a utilização do regime de contratação integrada, né, que é aquele que o licitante vencedor ele vai elaborar o projeto básico, o projeto executivo, a partir de um simples anteprojeto de engenharia que o poder público apresenta, né, e ele vai, então, projetar e executar, né, a obra. Para a utilização deste regime de contratação integrada, além de haver essa justificativa técnica e econômica, o objeto deve envolver pelo menos uma das seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, possibilidade de execução com diferentes metodologias ou possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. O que a gente tem assistido, né, é que a utilização desse modelo de contratação integrada, ela tem sido vulgarizada. Então, qualquer obra, até mais simples, uma reforma de aeroporto, né, se utiliza essa contratação integrada. Porque a administração realmente ela não sabe projetar, ela não tem um pessoal técnico, não tem engenheiros no seu quadro, ela já licita o projeto e licita a execução do projeto. Isso é um problema. Mas o problema é que talvez a solução não seja essa que a lei impõe, de transferir para o particular esse ônus de elaborar o projeto e de executar aquele projeto. Claro que há uma vantagem nessa opção, porque se o projeto contém erro, se o projeto foi mal feito, e foi ele que fez o projeto, e ele que vai executar, ele que vai também arcar com esse risco, né? O risco do projeto, ele que vai assumir. Agora, a administração também não está isenta de risco, porque é ela que vai analisar esse projeto. E é isso que ela quer, né? Será que essa solução é adequada de a administração transferir para o particular, né, essa decisão sobre o que ela quer, né, porque é o particular que vai projetar, né? Então, a gente precisa, né, entender que essa contratação integrada deve ser utilizada em situações muito específicas, muito restritas, em que todas essas condições previstas nos incisos do artigo 9º da lei estejam devidamente contempladas. E é nesse sentido que o TCU já fez recomendações ao Poder Executivo Federal para o aperfeiçoamento desse modelo. E, talvez, até por conta dessa atuação do TCU, do Ministério Público, dos órgãos de controle, né, é que foi editada essa medida provisória para tentar tornar mais rígida, né, ou mais restrita, a utilização da contratação integrada. E essa contratação integrada, o doutor Ataíde, né, trouxe aqui um slide em que demonstrou todos os riscos, né, e a questão dos aditivos na contratação integrada, é que, como eu disse, que o particular, ele que vai fazer o projeto e ele que vai executar esse projeto, então, ele não vai poder estar aditando o contrato tal como acontecia, né, nas contratações normais regidas pela Lei 8666, ou até mesmo, né, na Lei de Concessões de Serviço Público, que o objeto é diferenciado, mas que a gente poderia ter também, né, muitos aditivos ao contrato, ou até nas parcerias público-privadas, né, outra legislação, em que o modelo da lei é de um compartilhamento de riscos, mas, de fato, a maioria dos riscos termina sendo assumido pelo parceiro público, né, e é possível que também o parceiro privado postule o reequilíbrio do contrato, né. A Arena Pernambuco, a gente está aí, né, um contrato recente e já aditado, né, e um custo de um estádio que essa arena multiuso, a gente não sabe quanto custou, né. Então, por mais demanda que se tenha de transparência, de publicidade e de inúmeros sites
sites sobre a Copa do Mundo. Você entra na internet, uma quantidade enorme de informações, mas o cidadão comum, né, ele não sabe realmente o custo disso. Ele só sabe que vai custar muito caro. E que esse legado, né, traz esse ônus. Né? Então, o cidadão comum, ele sabe que o serviço público é mal prestado e, por isso, ele vai para a rua e questiona e quer ter um padrão FIFA de qualidade de vida também, de serviço público, de hospital, de segurança. Né? Então, ele também quer para ele, né, esse mundo perfeito, né, que a FIFA projeta aqui, né, e que exige que seja feito. Em relação a essas limitações, então, o artigo 9º da lei, no parágrafo 4º, diz que, quando for adotada a contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos aos contratos, exceto para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior. Na lei de licitação, quando se trata do reequilíbrio econômico-financeiro, da aplicação da teoria da imprevisão, as hipóteses são mais alargadas. Aqui, nos casos de caso fortuito ou força maior, e por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública. Né? Então, se você tem uma contratação integrada, que quem vai fazer o projeto é o particular, né, e a administração, né, vai aditar o contrato, vai promover o aditamento do contrato, porque esse projeto que o particular fez não atende aos objetivos, então essa análise é muito complicada, né? Torna muito complexo, né, esse regime diferenciado de contratação. O outro aspecto também aqui a destacar no regime diferenciado de contratação é o da remuneração variável, né, que o contratado, a administração vai pagar ao contratado um valor maior ou menor do que o que foi originalmente pactuado, em função de metas previamente fixadas. Metas que dizem respeito a prazo, a qualidade, a sustentabilidade, né, há uma preocupação, né, com a sustentabilidade ambiental nas contratações do poder público, né, isso é uma tendência que a legislação já vem incorporando, né, e essa remuneração variável, ela é interessante, né, porque vai se analisar, né, o desempenho do contratado, né, mas fixar essas metas, fixar esses parâmetros, o instrumento convocatório está definindo isso com objetividade, é também uma dificuldade, é um desafio, né, de quem está operando, né, diretamente com esse regime diferenciado de contratação. Mas não é uma novidade essa remuneração variável. Como já se falou aqui, na Lei das Parcerias Público-Privadas há a previsão da remuneração variável e há também essa previsão nos acordos de nível de serviço contratados para os serviços de informática. Né? Então, é possível que a administração, até no regime da lei de licitações, dessa lei ultrapassada, atravancada, né, ela possa estabelecer, né, no instrumento convocatório, regras que permitam essa aferição do desempenho do contratado. A lei do regime diferenciado de contratação ainda prevê o chamado contrato de eficiência, né, que é o único dispositivo, praticamente, da lei que trata desse contrato de eficiência. Né, diz a lei, lá no artigo 23, que esse contrato de eficiência tem por objeto a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, para proporcionar economia ao contratante com a redução das despesas correntes, e o contratado vai ser remunerado com base no percentual da economia gerada. Né? Então, você vai ter uma contratação que a remuneração do particular vai levar em consideração uma proporção do benefício que se possa trazer para o poder público. Ainda que o poder público, para isso, tenha que assumir algumas obrigações para que o particular contratado possa alcançar aquele resultado. Né? Também é um instrumento totalmente novo, né, no nosso direito, esse contrato de eficiência, né, um modelo que a gente importou lá dos Estados Unidos, mais próprio da iniciativa privada,
e que também a gente vai ter que maturar e saber exatamente quando é que a gente vai aplicar esse contrato de eficiência. Mas ainda teria que falar da pré-qualificação permanente, então, como vocês veem, há realmente uma sobreposição total de conteúdo aqui entre a minha fala e a fala do doutor Ataíde, né, com a diferença de que ele está no dia a dia, né, no enfrentamento, né, dessas contratações. E o que se poderia dizer, né, diante de todas essas reflexões, é que a gente vai ter que esperar ainda um tempinho, né? Vai ter que esperar um tempo para saber efetivamente se esse regime diferenciado de contratação vai ser ou não vantajoso para a administração. Porque se a gente só se fixa nos números que são divulgados, então esses números são todos positivos, seja em relação ao pregão, seja em relação ao regime diferenciado de contratação. O que as estatísticas divulgadas demonstram é que há redução no procedimento da contratação, às vezes até redução de até 6 meses, a metade do prazo que se gastava, há uma economia de tantos por cento nos contratos que são celebrados, mas os desafios são inúmeros. E, a respeito dessa matéria, eu só posso dizer a vocês que eu só sei que nada sei. Há muitas dúvidas, muitas incertezas, e a gente está aqui para provocar, né, essa reflexão e que a gente continue com esse espírito, né, de avaliação dessa legislação com cautela, né, exatamente sabendo, né, dos gargalos que a legislação apresenta e confiando nos órgãos de controle, né, que contribuem para a melhoria desse sistema. Mas que, de fato, a gente não poderia continuar com a lei de licitação, a gente não poderia. Que, de fato, o avanço era necessário, né? Se foi feito dessa forma, assodada, medida provisória, que incluiu, né, no processo de tramitação no Congresso, né, foi incluído todos esses artigos, né, esses 47 artigos que tratam do regime diferenciado de contratação, é um problema. Se há alguma violação aos princípios constitucionais, isso também vai se configurar como um problema, né, mas a gente vai ter que pagar para ver, né, porque há situações em que são irremediáveis. Né, a gente tem esse regime diferenciado de contratação e a gente vai conviver com ele. Então, vamos ver se o controle é mais bem feito, se a administração elabora esses instrumentos com mais cuidado, né, com critérios objetivos, com definição das metas, e é isso que a gente vai ter que assistir. Então, eram essas as minhas considerações, agradecendo a paciência de todos vocês de esperarem até agora. Mas hoje é quinta-feira, há uma perspectiva boa, amanhã é sexta. Né? Ou ruim, né? Ainda é quinta-feira, a gente ainda pode fazer o que não fez durante a semana, a gente ainda tem tempo para concluir alguma coisa. Agradeço à doutora Larissa pela sua brilhante exposição e já começo, então, com a fase das perguntas. Eu vou pedir licença para fazer a primeira pergunta e depois, evidentemente, ficará franqueado aos demais participantes desse evento. A doutora Larissa falou com muita propriedade que o leigo, principalmente, deve se perguntar o que adianta essas ações de inconstitucionalidade se, quando elas forem julgadas, as obras já estarão prontas, os empreiteiros já estarão com o dinheiro no bolso. Então, o que adianta isso, não é? E nós sabemos que não é bem assim, porque para uma situação futura, essa legislação poderá ser cassada ou revogada, etc. Mas eu perguntaria ao doutor Ataíde se nessas ações, tanto essa especificamente da lei da Copa sobre a responsabilidade da União, que retira da FIFA toda a responsabilidade de qualquer evento ou dano causado por eventos da Copa e atribui essa responsabilidade à União, a não ser em casos em que, evidentemente, a FIFA tenha participado, não é? E na ação de inconstitucionalidade 4655 da Procuradoria-Geral do Estado, que é sobre a lei das contratações, se houve alguma liminar, e qual é o prognóstico que Vossa Excelência daria para essas ações? Desembargador Dr. Luiz Alberto, a Procuradoria-Geral da República ela ajuizou 3 ações de constitucionalidade referentes a normativos envolvendo a Copa do Mundo. 4655, que é do RDC, 4976, que
envolve essa questão da responsabilidade civil da União, e a 5030, que trata da isenção de impostos. Todas elas receberam do Supremo Tribunal Federal despachos dos ministros atribuindo o rito célere do controle concentrado. Nenhuma delas teve apreciação liminar, todas foram atribuídas esses ritos. Já foi ouvido a AGU, né, para defender a constitucionalidade do ato, mas eu não tenho perspectivas de que isso vai ser rápido, considerando que esse último ano também o Supremo ficou bastante ocupado com a sua pena 470, então eu não tenho prognósticos, não tenho esperança de que a gente tenha essas matérias conhecidas de forma rápida, não. Tomara que eu esteja enganado pela segurança jurídica. Doutora Larissa, Vossa Excelência falou que, evidentemente, que a Lei 8.666 ela precisa ser modernizada, não é? E que há vários pontos positivos na RDC e também pontos positivos na lei da PPP, etc. Vossa Excelência acha que seria conveniente ao interesse público que se adotasse, que se ampliasse essa contratação, a nova contratação, ou seria melhor fazer um novo tipo de lei? Na verdade, o ideal seria uma nova lei que resultasse de um processo de discussão mais amplo com a sociedade, né, com a academia, mas a tendência é que cada vez seja mais ampliada a utilização desse regime diferenciado de contratação, né, pelas vantagens que o governo indica. Porque quem realiza a licitação, né, quem define, né, a utilização desse regime diferenciado de contratação é o poder público. Tem que motivar, né, tem que expressamente motivar por que está optando pelo regime diferenciado de contratação. Mas a gente sabe que no papel cabe tudo, né? Então, o poder público vai motivar uma contratação integrada que não se adequa aos requisitos de uma contratação integrada, e depois o TCU que vai questionar aquela utilização, né? Como foi a lei do pregão, né? Inclusive, no RDC, né, a forma eletrônica é a preferencial, né? Então, a gente ainda tem também essa vantagem, né, do que a gente tem com o pregão eletrônico, né? Então, o pregão foi se ampliando e hoje a gente praticamente só nos casos específicos que a legislação impõe que a modalidade utilizada seja a de concorrência é que a gente vai se valer da concorrência. Mas, no mais, tudo a gente tenta fazer por pregão, e até o que não dava para ser pregão, porque não é bem serviço comum, o TCU vai construindo uma jurisprudência de ampliar, né, de estender, né, o pregão para obras e serviços que ordinariamente não deveriam se utilizar o pregão, né? Então, exatamente assim, qual seria a perspectiva, né? Eu acho que de uma ampliação, como tem sido feita, né, do regime diferenciado de contratação. Foi previsto para a Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. E já foi estendido para o PAC, né, mais para as obras de infraestrutura, né, mas obras de infraestrutura, sejam as que estão contempladas no PAC, sejam no Ministério da Saúde, sejam no Ministério da Educação, né? Então, essa ampliação ela já está acontecendo, né, por essas alterações que foram promovidas na legislação originária, estendendo esse modelo. Alguém gostaria de fazer alguma indagação? Doutor Altair Gregório, juiz federal da 4ª Região. Obrigado. A minha pergunta ela vai específica para o doutor Ataíde. Eu já participei até de um outro seminário com o Ministério Público Federal em Brasília, e na época se questionava os custos das despesas do entorno do estádio Maracanã. E hoje foi abordado ali a questão dos custos, quem deve suportar, poder público, iniciativa privada, esfera federal, estadual, municipal. E nós estamos, por exemplo, em Porto Alegre, há 3 meses da Copa, e há um questionamento e não há uma definição ainda de quem vai suportar as despesas com as estruturas temporárias. Então, queria saber se nesse grupo do Ministério Público, que ele me parece que é em conjunto Ministério Público Federal e Estadual, se há um questionamento, se há um ajuizamento de ações a respeito dessa questão.
As estruturas temporárias da Copa do Mundo, elas não estão abrangidas em nenhum contrato que foi licitado. O que aconteceu é o seguinte: nós tivemos conhecimento em meados de 2000 antes da Copa das Confederações um pouco, sobre o pagamento dessas estruturas que os estados estavam achando muito caro. E foram fazer o levantamento. Inicialmente, cada estrutura temporária dessa era 100 milhões de reais. O valor altíssimo para 15 dias de contratação. É o pó. Né? Contratou, acabou a Copa, foi embora, 100 milhões de reais. O que aconteceu? Vários debates com a FIFA reduziu algumas exigências das estruturas temporárias e também o Ministério do Esporte reuniu as empresas, os supostos fornecedores, e falou: vamos baixar esse preço aí. Aconteceu que a média abaixou. Mesmo assim, as estruturas temporárias, por exemplo, para o Estádio Nacional de Brasília, que foi realizado um jogo só, gastou 50 milhões de reais, que é tenda, camarote oficial da FIFA, camarote da Coca-Cola, loja oficial da FIFA, máquina de gelo para o camarote da FIFA, mesa de totó dentro do espaço FIFA. Eu estou falando dos exemplos emblemáticos, apesar deles não serem substanciais em termos de materialidade, mas isso é uma questão que tormenta demais o Ministério Público. É uma questão que nos gera muito incômodo. Nós fizemos um levantamento com relação à África do Sul. A África do Sul, o Comitê Organizador Legal, naquele país, na organização da Copa, gastou, salvo engano, 89 milhões de dólares com relação às estruturas temporárias, e aqui não se gasta nada. Na verdade, o que a gente entende de estruturas temporárias é que é um financiamento do lucro da FIFA. E nós trabalhamos muito isso, fizemos uma ação civil pública que tramita na 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, questionando o pagamento de estruturas temporárias para a Copa do Mundo FIFA 2014, buscando evitar que o poder público venha arcar com isso. Não acreditamos que a decisão não vai sair por agora, mas a ação para evitar perda de objeto, a gente tem um pedido de ressarcimento com relação à Federação de Futebol, a FIFA e o Comitê Organizador Local, para que, eventualmente, se o poder público arcar com isso, que esses valores sejam ressarcidos aos cofres públicos. Com relação à Copa das Confederações, nós tivemos a iniciativa de dialogar com os colegas do Ministério Público dos Estados, e a gente ajuizou, nas 6 sedes da Copa das Confederações, ações de ressarcimento, cobrando da FIFA e do Comitê Organizador Local o gasto das estruturas temporárias, ao fundamento que houve abuso de direito na época da assinatura, porque as 6 sedes, todas as sedes foram obrigadas a assinar esse documento, quando eram candidatas ainda. Porque se não fosse assinado, por exemplo, o Estado do Pará ia ganhar do Estado do Amazonas e levar a cópia, e o Estado do Amazonas não levaria. Ou seja, qual governador que não ia assinar esse documento? E o documento é extremamente generalista, ele não permitia, à época, se supor que seriam gastos tão altos. E a segunda questão que a gente trata é a ausência de legado. Por que as estruturas temporárias, a partir do momento que elas atendem exclusivamente interesses comerciais da organizadora do evento, elas não trazem benefício para a população. Diante disso, não há interesse público nenhum no custeio desses gastos. A FIFA argumenta que isso foi um contrato assinado, que seria a quebra de contrato. O Ministério Público ele pede a invalidade dos contratos, como causa de pedir, o que para a gente já permite o conhecimento judicial da questão. E a FIFA também tenta comparar com eventos anteriores. Aí ela usa o evento do vôlei de praia. Só que a gente vê a situação diferente. A estrutura temporária do vôlei de praia é a própria construção da arena. Ou seja, é o desenvolvimento da prática esportiva. Nós já construímos as arenas para permitir a prática esportiva. Agora, as estruturas temporárias que nós estamos fazendo aqui é financiamento do lucro. E é incrível o abuso nisso, porque se exige coisas que a gente, de deitar os cabelos, como eu coloquei, a máquina de gelo do camarote, a sala do presidente da FIFA, aí a gente vê lá sofá e várias outras questões totalmente voluptuárias incluídas nessa questão. Os diálogos estão caminhando, mas eu não acredito que a gente tenha uma solução acordada nisso, mas vamos esperar para ver. Alguma outra indagação? Bem, então, antes de encerrar o painel, gostaria de agradecer uma vez mais a doutora Ataíde Ribeiro Costa, a doutora Larice Medeiros Santos, e convidar a todos para a continuação deste curso, que se dará às 14h30, com o 3º painel sobre propriedade intelectual e Copa do Mundo. Então, até às 14h30.
Senhoras e senhores, informamos aos interessados que no 16º andar desse edifício há um restaurante aberto ao público. Quem quiser pode utilizar para almoçar nele. Obrigado, retornaremos às 14h30.